E chegou a parte 2 da retrospectiva do ano de 2025 com todos os torneios jogados pelo João Fonseca em detalhes, adversários, fase que ele chegou em cada torneio, características, os títulos do João. Então esse é um vídeo muito especial que a gente está preparando nesse período que não tem jogo do João. Vamos relembrar tudo que aconteceu, lembrando que a gente já fez um primeiro vídeo, a primeira parte desse vídeo, que foi na semana passada. Então se você não viu o vídeo, esse primeiro vídeo, eu vou deixar um cardzinho aqui, você volta lá, assiste esse primeiro vídeo e depois vem assistir a parte 2, que é a partir de Roland Garros, então para ficar completaço. E digo mais, no final do vídeo de hoje, uma grande surpresa que a gente preparou e durante um bom tempo a gente vai presentear vocês aí, inclusive vamos resgatar junto o primeiro NFT do João Fonseca. Deve ter gente pensando, nossa senhora, você tá falando grego, o que é NFT? NFT, para quem não sabe, é um tipo de ativo digital que ele representa a propriedade de um item exclusivo, ou seja, um item único. E a singularidade desse item ela é garantida por um código, é tudo certinho ali, autêntico. Então a gente vai fazer as NFTs de todos os títulos do João Fonseca. É o Non-Fungible Token, ou token não fungível. É meio que uma criptomoeda aí, vamos dizer assim, tem um valor único. Nesse caso é mais um valor sentimental do que financeiro, digamos assim, mas para quem acompanha o canal aí há bastante tempo, a gente preparou essa surpresa e vocês vão ter direito a resgatar. Vou explicar certinho no final do vídeo e vou resgatar com vocês aqui no final do vídeo. Então, nossa, mais motivos do que isso para ficar no vídeo de hoje, impossível. Então vamos lá, direto para a tela do meu computador, para continuarmos a retrospectiva 2025 do João Fonseca. Lembrando que eu tenho que pedir a sua inscrição no canal, né? Começamos esse projeto nessa temporada de 2025 e pretendemos segui-lo por muitos anos e, se Deus quiser, com muitas conquistas do João Fonseca e outros brasileiros que vão chegar aí no tênis. Então, peço a sua inscrição, o seu like e, se possível, também o seu hype pro vídeo, pro Facebook entregar esse vídeo para mais amantes do tênis. Então, Roland Garros, João Fonseca chegou até a terceira rodada, acabou ali na primeira rodada ganhando do Hubert Hurkacz, polonês, numa exibição de gala. Inclusive todo mundo ficou bastante empolgado com essa exibição do João Fonseca, 6-2, 6-4, 6-2. É verdade que o Hurkacz não vinha bem fisicamente, inclusive perdeu diversos torneios por lesão ao longo do ano, mas é o Hurkacz, né? É um top 20, acho que nessa época o ranking dele estava abaixo, mas se eu não me engano o Hurkacz chegou até perto de top 10, agora eu não me lembro, mas foi uma grande vitória do João. E na segunda rodada ele bate o Herbert com um jogo dificílimo, com 2 tie-breaks também, 3-0, e aí ele sucumbe para Jack Draper, novamente Jack Draper no nosso caminho, por 3-0, mas foi uma boa campanha aí, primeira vez de João Fonseca em Roland Garros e já atingindo a terceira rodada, ele que iniciou o torneio como 65 do ranking, e depois dessa ótima campanha ele virou top 60 e foi para a temporada de grama, onde ele nos surpreendeu positivamente, né? O João mostrou diversos atributos na grama, não teve nenhum grandioso resultado, mas ele demonstrou um desempenho fantástico, inclusive em Eastbourne. Caiu na segunda rodada jogando muito contra o Taylor Fritz, eliminou Bergs na primeira rodada, perdeu o primeiro set e depois passeou. E contra o Fritz ele teve muitas chances. O Fritz, que é um dos melhores jogadores de grama do circuito, e o João fez uma grande exibição. Foi por pouco, perdeu 7-5 no terceiro set. Deixou todo mundo empolgado para a Halle, onde ele acabou perdendo para o Flávio Koboli na primeira rodada, mas outra vez chegou a ter match point, jogando muito bem também. Flávio Koboli aí, um tenista extremamente competente, né? Eu vou até olhar o ranking que ele tava aí nesse torneio de Halle, porque o Flávio Koboli teve uma grande temporada. Ele era o 24 do ranking, e o Fritz era o 5 do ranking, né? Aliás, o Fritz, deixa eu ver aqui em Eastbourne, exatamente, o Fritz era o número 5 do ranking, então foi uma grande, não foi bem em campanha, mas foi mais um grande jogo do João Fonseca em Halle. Depois vem o Wimbledon, né? Depois vem o Wimbledon. Na verdade, eu acho que tem um errinho aí. Foi Halle, depois Eastbourne, né? Primeiro foi Halle, ele joga Halle, perde pro Koboli, ele vai para Eastbourne, faz essa boa exibição em Eastbourne e depois ele chega em Wimbledon, onde ele é eliminado também na terceira rodada, e é aquele jogo que doeu o nosso coração, né? Aquele jogo que o João jogou tanto, mais o Jarry, Nicolas Jarry, fez uma exibição absurda, jogando muito tênis, e o João ficou próximo de virar esse jogo, perdeu os 2 primeiros sets, meteu 6-3 no terceiro e acabou perdendo no tie-break, mas foi um grande campeonato, uma grande Wimbledon, mais uma vez, né? Num grande slam, João jogando muito bem, eliminou o Fernley e o Brooksby
nas 2 primeiras rodadas e acabou perdendo pro Jarry na 3ª rodada de Wimbledon. E aí ele vai para a temporada de piso duro, onde ele começa a ter alguns resultados ruins. Esse talvez tenha sido, né, ao lado daqueles resultados que a gente mostrou do De Jong, o próprio Miller no Rio de Janeiro, esse foi um resultado péssimo pro João, foi na estreia do Canadá, do Masters do Canadá contra o Skulkate, acabou perdendo 6-7, 4-6, o Skulkate, que nem era dado como uma zebraça nesse jogo aí contra o João, o Skulkate, que era o atual 103 na época, e o João número 49 era bem favorito, o Skulkate acabou eliminando o João, que partiu para Cincinnati. E assim, apesar da boa campanha do João, ele não estava vindo demonstrando seu melhor tênis. Muitos diziam, né, que já começou a bater o cansaço e tal, mas ele não mostrou um bom tênis. Ele ganhou do Bu na primeira rodada, mas sofrendo um pouco, perdendo 7. Depois contra o Fokina, ele chega a estar perdendo de 7-6, 4-0. E aí ele consegue a virada, o Fokina até se retira, começou a sentir fisicamente, e depois ele perde para o Atman. Então foi um torneio que o João atingiu 3ª rodada, mas com muitas críticas, né? Muita gente falando, não, o João força muito as bolas, quer fazer um monte de winner, e ele passou por um momento, acho que o segundo momento turbulento dele do ano, tecnicamente falando, e taticamente também. Nessa eliminação de Cincinnati aí ficaram muitas reflexões aí pro João, e ele depois chega pro US Open, bate o Kecmanovic na primeira rodada e perde pro Mahat na 2ª rodada. Um desempenho aí mediano, regular, né? Dentro dos grandes slams acabou sendo aí a pior exibição, né? A 2ª rodada, né? Não embalou, vamos dizer assim. E depois do US Open, ele vai para Bruxelas para encerrar a sua temporada, né, com os últimos 2 torneios. Lembrando que ele passou pela Davis Cup, ele passou pela Laver Cup, então ele ficou um tempo longe. Ele jogou no US Open em agosto, né? E depois ele joga em setembro, ele joga a Davis Cup e a Laver Cup, e aí ele volta a jogar somente em outubro, né? Então foram quase 2 meses fora das quadras, onde ele vai para Bruxelas e perde para os perde pro holandês aí na primeira rodada, 5-7, 6-7. E mais uma vez as críticas vêm pesada pra cima do João. Não deveria ter parado tanto tempo, não deveria ter ido pra Davis Cup, não deveria ter ido pra Laver Cup, é aquela coisa que a gente sabe bem. E o João faz uma exibição de gala em Basel com o título, o brasileiro mais jovem da história a conquistar um ATP 500 e um dos mais jovens da história a conquistar Basel também. Acho que tem 2 ou 3 que conquistaram aí muito jovens também. Então na campanha ele passa por Perricard, que era o atual campeão, jogando um tênis de altíssimo nível. Depois contra o Struff WO. Aí vai contra o Shapovalov. Tá aí um retired, né, que ele se retirou, mas ele se retirou porque ele ia perder o jogo. Essa que é a verdade. Então ele elimina o Shapovalov, que é um exímio tenista de quadra dura. Bate o Munar na semi e o Fokina na final. Uma exibição de gala do atual 46. E com esse título, eu falei que encerrou em Basel, mas na verdade ele encerra no Masters de Paris como top 30. 28 do ranking, pega o Shapovalov de novo na primeira rodada, vence o canadense mais uma vez e depois perde para o Karen Khachanov num jogaço também. O Khachanov jogou muito e o João encerra sua temporada com o ranking de número 24. A gente preparou o cardzinho aí do João, 19 anos, 1,88m, 2 títulos ATP, fora o Next Gen, né, que a gente nem tá contando aí, e 24 do ranking. Um absurdo a primeira temporada completa aí do João de ATP. E a gente espera, e se você for ver, né, o João jogou aí 20 torneios, né, se eu não me engano, sem considerar Copa Davis. Então é bastante torneio, o João não jogou tão pouco assim. Foi um total de 44, 54, 60, mais de 60 jogos, 61 jogos do João na temporada, bastante jogo, e 44 vitórias e 17 derrotas, um desempenho aí sensacional do João na temporada de 2025. Então esperamos que em 2026 o João faça uma temporada ainda melhor, com mais títulos e quem sabe com um título maior ainda do que foi Basel, o ATP 500, certo? E agora aquela surpresa especial que a gente preparou para vocês. E vamos lá, fiquei menorzinho na tela aqui para mostrar para vocês como é que você resgata a sua NFT do primeiro título do João Fonseca em 2024, o primeiro Challenger que ele conquista. Você vai ter direito a todas as NFTs de todos os títulos do João.
Só que esse é um benefício para membros do canal. Então, se você é membro, você tem que entrar ali na sua área de membros. Tá aí a fotinho do lado direito da tela. No benefício ali, NFT do título João Fonseca, vai ter um link que é o gotas.com e um código. É óbvio que o código tá borrado aí, né? Porque é somente para membros. Você vai colocar o código onde tá aí na tela, né? Digite o código, tá vendo? Tá aqui ao vivo, aqui, ó. Digite o código e aí você vai conseguir resgatar a sua primeira NFT. Lembrando que isso é limitado, tá? Como eu disse, tem um valor muito mais sentimental, mas são somente 20 tokens disponíveis. Então a gente tem hoje cerca de 17, 18 membros. Então se os membros todos pegarem, vai sobrar aí poucos tokens aí, 1 ou 2 tokens. Então se prepara, já vai direto lá e já resgata o seu token. Eu vou colocar aqui o código, eu vou até pausar o vídeo, eu vou colocar o código aqui, vou colocar resgatar e a gente vai ver qual vai ser a próxima tela. E tá aí, coloquei o código, resgatei e aqui está o nosso NFT do João Fonseca. Deixa eu tirar esse negocinho aqui pra gente conseguir ver melhor. Pera só um pouquinho, vamos lá, aí ó. Lexington Challenger 2024. A temporada 2024 foi a primeira do Fonseca, exclusivamente no tênis profissional. Tem toda a descrição aqui e você consegue resgatar. Olha, tem um prazo aqui, é claro que a gente colocou um prazo bem longo, porque provavelmente, ó, já foi 3, na verdade, já teve, contando o meu, teve mais 2, então tem poucos aí, então já não perca tempo. E se você também quiser virar membro e ajudar o canal aqui, você tem a possibilidade, virou membro, já vê lá na hora e já consegue resgatar na hora também. Não é válido só para quem é membro antigo, para quem virar membro agora também vale. E eu vou clicar aqui em resgatar, vai vir aqui os termos de serviço, né? Ó, vai vir aqui ó, você pode jogar direto, inclusive na sua carteira MetaMask, para quem tem. Eu vou resgatar aqui e vou pausar novamente o vídeo. E pronto, está resgatado, está aqui a minha NFT Lexington Challenger campeão 2024, João Fonseca. Aqui, ó, é épica, né? Carta épica, já resgatado. Ó, como eu disse, é um ativo digital, então tem QR Code, você pode vender para outra pessoa se quiser, mas eu acho que você não vai fazer isso com a gente, né? Preparamos com tanto carinho para você guardar aí com o coração, manda imprimir, manda enquadrar, enfim. É o primeiro título do João Fonseca, então essa foi a surpresa especial que preparamos para vocês, membros do nosso canal, que nos ajudam tanto aí desde o início, certo? Espero que tenham gostado do vídeo, deixa o like, deixa um comentário aí, e ó, lembrando que a partir de agora, são 6 NFTs, se eu não me engano, todo vídeo a gente vai liberar uma NFT. Então você resgatou a primeira, próximo vídeo a segunda e assim por diante. Então já deixa aí anotado na agenda, ativa as notificações e nos vemos na próxima. Até mais.